que se discute hoje, inclusive por parte da autoridade palestina, que coopera. Gente, a questão, quando eu digo para vocês, não esperem uma coalizão árabe para combater Israel, porque a Jordânia, o Egito, as monarquias, a Arábia Saudita, o Marrocos, tem muito comprometimento com os Estados Unidos e com Israel, né? E mostrei para vocês em fatos, né? Tanto que quando o Iêmen lança mísseis, às vezes a Arábia Saudita, às vezes o Egito derruba esses mísseis. Quando grupos na Síria pró-iranianos lançam mísseis, muitas vezes a Jordânia derruba esses mísseis. Tá? O próprio Rosenstein, que é um lobista israelo-americano, é esperado no Líbano para negociações, não com o Hezbollah, mas com o governo do Líbano oficial, né? Cujo exército é muito mais frágil do que o Hezbollah. A autoridade palestina, em Ramallah, recebeu o Blinken. Mahmoud Abbas recebeu o Blinken por cerca de 1 hora. Então, nós não podemos sonhar que haverá uma coalizão árabe para combater Israel nesse contexto. O que nós sabemos é que a opinião pública árabe, do Magrebe ao Golfo, está absolutamente revoltada com o que está assistindo em Gaza. E não apenas a opinião pública árabe, não apenas o mundo islâmico, mas há um sentimento de perplexidade, por vezes de ira, quando a gente observa que centenas, que milhares, que dezenas de milhares de pessoas estão sendo mortas. Que muitas crianças estão sendo afetadas. Que não há espaço seguro dentro de Gaza e que as privações são de toda sorte. Agora, vocês não esperem uma coalizão árabe, porque não vai acontecer. Não esperem a entrada da Turquia, porque a Turquia também recebeu Antony Blinken, mas a Turquia, ela é, de certa forma, responsável pelo treinamento dos pilotos israelenses que bombardeiam Gaza nesse momento, através dos convênios pré-existentes entre a Força Aérea Turca e a Força Aérea Israelense, através dos convênios dos serviços de inteligência entre a Turquia e Israel, que permitem, inclusive, a Turquia obter êxito em muitas abordagens dentro da Síria, dentro do Iraque e dentro do próprio território turco, combatendo o PKK, cujo líder máximo está numa prisão de segurança máxima, subterrânea na Turquia há muitos anos, já idoso a essa altura, Abdallah Öcalan, que foi capturado na África com a colaboração da Mossad israelense, entregue aos serviços turcos. Essas são as realidades. Quando a gente fala sobre a possibilidade, a perspectiva do Irã, essa perspectiva é real, ela existe. A questão da frente norte com o Hezbollah, onde me parece que dia a dia a coisa de alguma forma sobe um tom, e hoje, por exemplo, Israel bombardeou pesadamente o sul do Líbano, né? Eu fiz uma postagem muito polêmica no Twitter, mas como vocês sabem que eu falo com muita franqueza e com muita sinceridade, de verdade, eu falei também que nós fiquemos muito atentos com a possibilidade de alguma bandeira falsa nos próximos dias ou semanas que possa justificar um clamor por um ataque ao Irã. Tá certo? Porque as bases dos Estados Unidos na Síria e no Iraque estão sendo direto e reto objetivo de grupos ligados aos iranianos, assim pelo menos nos é narrado, com drones, com mísseis. Então o tempo inteiro você tem ataques em Al-Assad, no Iraque, você tem ataques em Arbil, no Kurdistão iraquiano, você tem ataques contra a base da Philips Conoco, a leste do Eufrates, na Síria, contra a base de Al-Tanf, na fronteira com a Jordânia, por onde alguns imaginam passar, inclusive, esse corredor de Davi, né, que levaria gás do Kurdistão iraquiano para os portos israelenses e, eventualmente, até para o porto de Gaza. Tá? Essa é a condição material. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção ao analisar qualquer tipo de circunstância de narrativa que nos dê a ideia ou a estimativa de que um ataque ao Irã é um mal necessário, como nos venderam nas situações posteriores ao September 11, como nos venderam nas situações posteriores a outras grandes situações, inclusive muitos, né, e eu não quero voltar tão atrás na história, mas muitos alegam que bandeiras falsas também justificaram o início da Guerra do Vietnã. Né, da Guerra do Vietnã, em 1990, quando Saddam pensou em disputar alguns postos de petróleo com o Kuwait na fronteira, o Tariq Aziz, que era o chanceler iraquiano, famoso por ser um apreciador de charutos cubanos, Tariq Aziz, que era ali da região de Mossul,
e que era um cristão árabe. O Tarek, ele esteve envolvido em muitas tratativas, inclusive para tentar evitar que o Iraque fosse bombardeado. Teve na ONU, nos Estados Unidos, ficou muito conhecido. Mas ele teria ido à embaixadora dos Estados Unidos na véspera do 2 de agosto, aí por volta de 30 de julho, consultá-la, isso em 1990, a respeito da opinião dos Estados Unidos sobre a disputa no poço de petróleo de Rumaila, que era o grande tema, então, aventado. E a April Glaspie, que era embaixadora dos Estados Unidos em Bagdá, disse que os Estados Unidos não tinham opinião sobre o conflito entre árabes. E que se o Saddam Hussein e seu governo quisessem, de alguma forma, ter algum tipo de iniciativa militar, que não cabia nenhum tipo de intervenção aos Estados Unidos. O Tarek foi ao Saddam, e o Saddam ordenou que a Guarda Republicana não fosse só Rumaila, mas eles, buscando uma contextualização histórica, dizendo que o Kuwait era parte da província de Basra, ao sul, foram até Kuwait City. Então, derrubaram a monarquia kuwaitiana, que voou para a Arábia Saudita, em menos de 24 horas tomaram conta do Kuwait. A história depois vocês sabem, o Saddam, de alguma forma, mordeu o bait, né, mordeu a isca, depois os Estados Unidos devastaram o Iraque, num ataque que começou em 17 de janeiro de 1991, depois de formar uma coalizão, inclusive com a Síria, na ocasião governada pelo presidente Hafez al-Assad, pai do Bashar, e quem é mais novo talvez não tenha toda essa gama de detalhes, né? E depois o Iraque ficou 12 anos sob sanção, até que em 2003, já muito fragilizado, ele foi atacado novamente em março, e em 9 de abril os Estados Unidos entraram em Bagdá, depuseram Saddam, derrubaram, depois o resto da história vocês sabem, acabou enforcado. O que acontece na Líbia em 2011, quando o Muammar Gaddafi vai a um restaurante no porto de Trípoli, na Líbia, conversar com o Jeremy da BBC, com a Cristiane da CNN, e diz que o que acontece em Benghazi é, na realidade, uma ação de fanáticos fundamentalistas, wahhabitas, salafistas, desses que estão aí no norte do Cáucaso, que são treinados pela Turquia, né, com apoio financeiro de outras potências que nós sabemos e conhecemos, né, reconhecido, inclusive, por oficiais sírios, embaixador sírio em Moscou, falou isso explicitamente. Era uma bandeira falsa, porque diziam que o Muammar Gaddafi estaria atacando seu povo com gases venenosos, diziam que o presidente sírio Bashar al-Assad atacou seu povo com gases venenosos também, para justificar as insurreições e tal. Então vocês têm que ficar de olho que pode ser que nos próximos dias surja alguma coisa que seja atribuída ao Irã, né? E que justifique um clamor público por um ataque ao Irã. Porque eu não acredito que os Estados Unidos estão fazendo essa mobilização tão grande lá para o Mediterrâneo Oriental para levar SEALs, como alguns irresponsáveis têm publicizado, para lutar nos túneis com o Hamas. O Hamas, a Jihad, a Frente Popular, os Mártires de Al-Aqsa, as Brigadas Qassam e tudo, mas deve ter no máximo 10, 12 mil pessoas armadas dentro de Gaza City e dentro de toda a faixa. Né? Verdadeiramente aguerridos, é uma luta dura, mas não precisa, Israel não precisa dos SEALs para isso. Pode ser para inibir uma ação do Hezbollah? Pode, mas eu tenho muito cuidado ao avaliar a possibilidade de que toda essa estrutura esteja sendo montada para atacar o Irã, cujo objetivo eu já falei em inúmeras lives, até peço a vocês que resgatem, pode ser também o objetivo de anular o Irã como um posto avançado da República Popular da China no Médio Oriente. Tá? Então, nós precisamos observar isso.